Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E eu tenho um prazer imenso de estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje, como sempre, sensacional. Dei uma olhadinha. Para aquelas que estão acima do peso e têm um nível de autoconfiança elevado, elas levam a questão do peso, do emagrecimento, de uma maneira muito mais leve no dia a dia. E aí do outro lado você pode ter pessoas que estão bem, né? A meu modo, a seu modo, elas estão bem e elas não se sentem bem. E temos também um bate-papo muito interessante com o Dr. Eric Bustamante, que é cirurgião de cabeça e pescoço, que é uma especialidade nova e de poucos profissionais atuantes. As patologias são as patologias de cavidade oral, palato mole, palato duro, língua, cavidade oral em si, orofaringe, cordas vocais, principalmente, aquele paciente que é tabagista, principalmente, e vem apresentando uma rouquidão de longo prazo, acima de 15 dias. Isso é um sinal de alerta? Exatamente. Nossa, é um sinal de doutor. alerta. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e pensando em todos vocês que estão aí nos assistindo. E para isso, hoje estou recebendo o Dr. Eric Bustamante, da Oncolog, que é cirurgião de cabeça e pescoço, algo novo no mercado. E eu estou muito interessada nesse bate-papo. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. É uma satisfação muito grande poder sempre passar informação para as pessoas estarem sempre ligados e aprendendo com a gente aqui, né, doutor? Com certeza. Doutor, o senhor é cirurgião de cabeça e pescoço. Isso. E antes de iniciarmos a entrevista, nós conversamos um pouquinho. O senhor me falou que isso é uma novidade. A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade nova no país. A Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, ela está fundada em 1967, em São Paulo, e os colegas, os cirurgiões de cabeça e pescoço, por ser uma especialidade nova, somente nos grandes centros que você vai ter um maior número. Entendi. Então é uma especialidade que muita gente não conhece. Eu mesmo não conhecia, exato. Doutor. E às vezes até confunde com outras especialidades, como cirurgião neurocirurgião. Sim. Acha que o cirurgião de cabeça e pescoço mexe com o cérebro, trabalha com o cérebro, e não trabalha. É uma área específica do neurocirurgião. Lógico, algumas patologias, algumas lesões, a gente entra como equipe multidisciplinar junto com o neurocirurgião. Mas normalmente a patologia de neurocirurgia mexe com o cérebro e a cirurgia de cabeça e pescoço da base do crânio para baixo. É bem definido. É bem definido, as áreas. Sim. Apesar que na Oncolog, assim, a maioria dos profissionais sempre falam que o sucesso do tratamento é a equipe multidisciplinar, Exato. Que faz toda a diferença no resultado positivo do tratamento, né, doutor? Na cirurgia de cabeça e pescoço, como a gente tem algumas patologias que tem alteração da voz, alteração da deglutição, então tem que ter um acompanhamento com a fono, tem que ter um acompanhamento com uma fisioterapia, tem que ter um acompanhamento com a parte da oncologia clínica, que é quem vai fazer o tratamento quimioterápico. Sim. Então tem que ter essa equipe, assistente social, psicólogo. Doutor, na realidade, vai muito além de tratamento. Exato. Mexe com a qualidade da vida da pessoa durante aquele período também. Vocês pensam em tudo? Exato, e precisa do apoio. Precisa de cada área envolvida dar a sua contribuição para esse paciente levar uma qualidade de vida dentro dos limites dele, da patologia, do problema dele, tá? E assim, depende de todo mundo. Não Sim. É uma pessoa só. Não é uma andorinha no Paz Verão, né? Nesse caso. Não. Tanto que nas cirurgias a gente precisa do auxiliar. Sim. Porque são cirurgias de médio a grande porte. Então a gente precisa também do auxiliar. E no tratamento complexo, no tratamento complementar,
é uma equipe multidisciplinar, cada parte tem a sua contribuição. Doutor, esse olhar de uma equipe fazer toda a diferença também não é algo que é muito distante, é bem recente também. Dentro da cabeça e pescoço a gente já vem trabalhando, tanto que os congressos de cirurgia de cabeça e pescoço é junto com o Congresso Brasileiro também de Fonoaudiólogos. Entendi. Sempre foi associado. E alguns serviços formadores de cirurgiões de cabeça e pescoço são integrados também com a parte dos formadores de otorrino. Então, e assim, todo mundo está integrado. E tem que ter essa integração no tratamento, principalmente no tratamento do paciente oncológico. Doutor, aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, Cuiabá, tem 4 cirurgiões em Cuiabá, de cabeça atuantes, e pescoço. 4. Atuantes, 4 apenas. Exato. No Mato Grosso, tem alguns, se não me engano, 2 em Rondonópolis, 1 em Barra do Garça e eu creio que só. Mas, doutor, por que essa carência de profissionais que atuam nessa área? Normalmente o por quê? que acontece? Como a maioria dos serviços formadores de especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço estão nos grandes centros, Sim. Rio, São Paulo, Sudeste, Sul, alguns formadores no Nordeste, então o pessoal acaba ficando nos grandes centros. Sim. Tanto que a gente está com carência aqui no Mato Grosso, eu já mandei algumas vezes informativo para a sociedade pedindo para alguns quem tivesse disponível para vir, para ajudar, principalmente dentro do hospital de câncer, que a gente trabalha também uma demanda sim. muito grande, e a gente não consegue, porque o pessoal prefere ficar nos grandes centros. Olha só. E então acaba tendo uma defasagem aqui no Mato Grosso. Entendi. Doutor, agora falando de cirurgião cabeça e pescoço, vamos falar geralmente quais tipos de tumores que compreendem essa área? Tá. Que são mais conhecidos ou que são mais recorrentes? Como a gente trabalha muito da base do crânio até a altura das clavículas... Isso também é importante separar, né, Exato. doutor? O senhor me falou que as pessoas confundem muito. Falou cabeça e pescoço, então, inclui tudo. Então a gente... as patologias são as patologias de cavidade oral, palato mole, palato duro, língua, cavidade oral em si, orofaringe, cordas vocais, principalmente, aquele paciente que é tabagista, principalmente, e vem apresentando uma rouquidão de longo prazo, acima de 15 dias. Isso é um sinal de alerta? Exatamente. Nossa, é um sinal de alerta. Aqueles pacientes que também, por mais de 15 dias, começam a apresentar aquele arranhando, ardendo. Pigarro, não, arranhando mesmo. Arranhando mesmo? Dor. Como se fosse um espinho de peixe, o famoso espinho de peixe. Todo mundo falou, ai meu Deus do céu, ficou preocupada agora. Mas lógico, acima de Uma 15 coisa dias, acentuada. que não regride, só vai piorando. E esse paciente tem que estar esperto, tem que estar investigando alguma alteração, principalmente em faringe e cordas vocais, principalmente associada à rouquidão. Sim. Tá? Pacientes que têm lesões em cavidade orbitária ou obstrução nasal, que não regride também, pode ter algumas lesões em cavidades nasais que obstrui e o paciente acha que só está com o nariz entupido. E, na verdade, está com lesão tumoral. Nossa, tá? Doutor, a pessoa pode ficar com algum tipo de quadro por muito tempo sem conseguir fazer o diagnóstico? Pode, porque algumas patologias dentro da cabeça e pescoço são as patologias muito de evolução insidiosa, evolução lenta. Então, esses pacientes não dão muito atenção ao que ele está sentindo. Sim. E quando procura um colega ou procura já o especialista, ele se encontra numa fase avançada, principalmente aqui no Mato Grosso, onde o estado é muito grande, as cidades são longes umas das outras. Sim. E quando o paciente consegue uma atenção, consegue uma consulta com um cirurgião geral ou um cirurgião de cabeça e pescoço, ele já se encontra, ele já apresenta uma evolução que às vezes, por exemplo, o tratamento que poderia ser um tratamento minimamente invasivo, um tratamento muito pequeno, se encontra numa evolução avançada que o tratamento vai ser mais mutilante, vai ser pior. Entendo. E você imagina um profissional que não seja um especialista, vamos dizer assim, como o senhor, que é um cirurgião de cabeça e pescoço. Esse diagnóstico é fácil? Olha, Elga, dentro da cabeça e pescoço, por exemplo, os dentistas. Sim.
Os dentistas, eles têm vamos colocar assim, uma presença muito grande. Por quê? A partir do momento que o paciente está em atendimento com um dentista, ele está de boca aberta. Sim. O dentista está visualizando todo o palato mole, canal, toda a cavidade oral, língua, tudo. Então, esse profissional, ele tem a capacidade de já estar fazendo um diagnóstico primário. E na primeira suspeita, já encaminhar ou ele mesmo fazer uma biópsia para diagnóstico. Outro, o otorrino também Sim. tem essa capacidade. O otorrino, e que está aí ligado ao fono, né? Tudo. Tudo. As patologias são todas integradas. Otorrino e cabeça e pescoço tratam praticamente a mesma coisa. Lógico, o otorrino mais das patologias benignas. Já o cirurgião de cabeça e pescoço, a maioria dos tratamentos é na parte oncológica, é na parte do tumor maligno. Sim. Doutor, eu quero falar um pouquinho mais das causas, dos alertas, das dicas. Mas eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho. Com certeza. Eu vou chamar um intervalo, mas é rapidinho. A gente já volta, não saia daí. Estamos de volta hoje com esse bate-papo tão interessante, recebendo o doutor Eric Bustamante aqui, que é cirurgião de cabeça e pescoço. E eu estou muito interessada nesse bate-papo, doutor, porque assim, é importante as pessoas estarem assim ligadas, atentas aos sinais. E às vezes, quando você não tem contato com esse tipo de informação, muita coisa passa batido. Exato. Igual a gente estava conversando aqui. O paciente que tem um quadro de rouquidão que persistente por mais de 15 dias, que não melhora, principalmente se esse paciente for tabagista, tem que estar atento. O tabagismo é A maioria, 98 a 99% dos tumores em cabeça e pescoço tem relação com o tabagismo. Direto. Nossa, é muito alto. Exato. Índice. Tem alguns pacientes, lógico, tem os pacientes não tabagistas que têm também os tumores, que hoje em dia tem estudos que estão mostrando a relação do HPV também com o tumor de cavidade oral e faringe. Nossa, exato. O tamanho da abrangência e da importância da vacina, né, doutor? Também. Tanto contra que HPV. Agora, a partir, acho que do ano passado, começaram a ser vacinados também não só meninas, começaram a vacinar também meninos. Sim, eu recebi alguns profissionais que falaram sobre isso, que não é só menina, e é um direito, Exato. né? É um direito, e ainda tem muito preconceito dos pais, às vezes, não vacinam com medo de incentivar início de vida sexual, e agora o senhor falando que pode ter relação ainda do HPV, Exato. Então é algo que a gente tem que ressaltar mesmo para, por exemplo, filhas de amigas minhas que estão crescendo aí não vacinaram. E são pessoas que têm uma instrução já. Tem uma cultura. Tem uma cultura. E você fala, já vacinou a sua filha? Não. Não. Eu falo, como assim? Você está tirando um direito no caso, a criança tem, que está ainda sob tutela dos pais, mas ela não pode se decidir ir lá sozinha tomar a vacina e que, de repente, pode evitar um problema muito sério para ela no futuro. Tanto que teve já pacientes nossos que, por exemplo, tumor de língua, que foi feita a cirurgia toda e depois, posteriormente, no diagnóstico, a gente faz alguns estudos e no diagnóstico posterior confirmou que esse paciente ele não era tabagista e confirmou que nos estudos era HPV relacionado. Então aí vai para todo um tratamento, todo um acompanhamento. Isso aí, língua acaba sendo toda essa cavidade, né? Cavidade oral e faringe, né? Mais relacionado doutor. ao HPV. Doutor, então estamos chegando também o mês da conscientização, né? Julho? Isso, julho. Julho Verde é instituído mundialmente no dia 27 de julho, que é o Dia Internacional de Combate e Conscientização dos Cânceres em Cabeça e Pescoço. Normalmente, sempre a sociedade, através dos serviços dos estados, vem contribuindo nesse trabalho. Sim. Em 2017, nós tivemos uns atendimentos, uma triagem de 800 pacientes no Hospital de Câncer. Desses 800, teve pacientes que foram para a cirurgia posteriormente por diagnóstico precoce. Em 2018, não tivemos como fazer nada.
Em 2019, tivemos junto com o pessoal da CBG, que é de Florianópolis, a Associação de Cabeça e Garganta do Brasil, nós tivemos uma doação por parte deles de 5 laringes eletrônicas para pacientes laringectomizados total, ou seja, aqueles pacientes que perderam as cordas vocais. Tipo, que tem que retirar? Tem que retirar por tumor e o paciente, teoricamente, não fala mais. Então, ele vai utilizar a laringe eletrônica justamente com auxílio de treinamento, com a fono, que é como se fosse um bastão que o paciente encosta na região cervical eu já vi algo, e sai como se fosse uma voz robótica. Uma voz robótica. E esse paciente é reintroduzido na sociedade, ele vai conseguir se comunicar normalmente com as outras pessoas. Gente, mas olha, você conseguir falar, ter a voz, perder a voz, já dá uma outra qualidade de vida total, porque você consegue se comunicar. Lógico que não é igual como era antes, mas já é uma evolução enorme. E como a tecnologia não para, né, doutor? E devido à ação da CBG, junto ao Ministério da Saúde e tudo, agora no começo do ano eu tive a notícia que foi incorporado ao SUS o código para fornecer a laringe eletrônica para esses pacientes. Ou seja, a partir de agora, os pacientes que forem laringectomizados totais, esses pacientes vão ter direito também, junto ao SUS, de ter gratuitamente a laringe eletrônica. Olha que maravilha, para esses notícia pacientes é muito bom. Doutora, as estatísticas são altas desses problemas de Infelizmente são. São. Nossa. Ainda mais aqui no Mato Grosso, que como a gente tinha conversado, que são cidades longes uma da outra, então esses pacientes, normalmente já chegam num estágio muito avançado para nós. Como o senhor falou, silenciosa, Exato. né? E aí o que acontece? O tratamento desses pacientes, teoricamente e praticamente, é mais agressivo. As cirurgias são maiores, as cirurgias são mais mutilantes. O que poderia ser só uma correção lá, algo que não causaria uma extração de laringe, vamos colocar como o assim, senhor falou? Uma lesão de língua, Sim. que é um tumor inicial, um tumor de 1,5 cm a 2 que você entra para fazer a cirurgia, você retira só aquela área, logicamente com margem de segurança, por se tratar de uma patologia maligna, você tem que dar a margem de segurança. Então você entra para praticamente ressecar a área lesada e posteriormente ressutura e o paciente tem uma qualidade de vida. A partir do momento que você já tem um tumor mais avançado, às vezes que já ultrapassa a linha média da língua, esse paciente, o tratamento dele já fica mais agressivo. Ou seja, a cirurgia para ele já está inviável, porque teoricamente a gente teria que retirar toda a língua desse paciente. Senhora. E é praticamente impossível uma qualidade de vida para esse paciente. Então, quando esses pacientes chegam para nós no estágio mais avançado, aí nós temos que pensar em outras possibilidades, como radioquimioterapia associada na tentativa de regredir esse tumor, para posteriormente a gente poder entrar e fazer uma cirurgia menor. Para não trazer esse prejuízo. Exato. Que perder toda a língua, Deus me livre, é difícil, a gente não deseja isso para ninguém. E o problema da cirurgia de cabeça e pescoço é que é uma área que está exposta. Você não tem como esconder com uma camisa, com uma calça. Então, o paciente tem o estigma social, que a partir do momento que o paciente perde um pedaço da mandíbula, perde, às vezes, um pedaço do músculo do pescoço, esse paciente tem um estigma social. Sim, ele vai ficar retraído, ele não vai querer sair na rua. Totalmente. A pessoa fica... E isso aí, esse problema que causa o psicológico. Tanto que tem que ter um auxílio da psicóloga. Com certeza. Doutor, o senhor falando da gravidade que algumas pessoas passam por isso, infelizmente, como o senhor falou, as estatísticas são altas. Quais são os sinais de alertas que a gente precisa ter? A rouquidão, como a gente já comentou. Sim. Um sentimento, uma sensação de corpo estranho, de espinho de peixe na garganta também por mais de 15 dias, que não regride, só vai piorando, arranhando a deglutição. Nódulos no pescoço,
tem que estar alerta, porque às vezes pode ser só Às o vezes linfonodo. Isso, às vezes acontece aqueles naturais, mas... Você pode ter os linfonodos que são benignos, por um processo inflamatório ou um processo infeccioso. Mas são alertas de alguma coisa? Sempre ou Sempre. não? Olha, toda Sempre. vez eu falando numa causa pessoal, hoje em dia, há muito tempo não dá, quando eu era bem mais nova, eu ficava apavorada, com medo de ser alerta de alguma coisa. Mas assim, normalmente quando o paciente está com a dor de garganta, inflamatório, com febre e tudo, e tem os gânglios no pescoço, esse paciente, a gente já sabe que o quadro é infeccioso. Sim. Então, esses linfonodos, a tendência dele é regredir posterior. Agora, a partir do momento que você tem um tumor maligno, um câncer, esses linfonodos, a tendência dele é continuar aumentando de tamanho, às vezes começar a ficar mais endurecido e aderido a planos profundos. A gente não consegue movimentar esse nódulo, entendeu? E você pode também ter os linfonodos, os nódulos no pescoço, que são bilateralmente ou unilateralmente, em toda a cadeia cervical ou às vezes até axilar, que pode ser os linfomas, que são tumores malignos do sistema linfático. E você pode ter também tumores de tireoide. Tumores de tireoide, muita gente Exato. tem o problema da tireoide e também está nessa parte do cabeça e pescoço. Ainda bem que os tumores de tireoide, a incidência é baixa, tá? E eu achei que era alta. Não, o maligno é baixa. Sim. O mais comum é o papilífero, que é uma maior incidência, e o folicular, que também tem uma maior incidência. Eles são, vamos colocar assim, mais fáceis de tratar e são um quadro evolutivo melhor. Mas o prognóstico é melhor. Sim, agora o diagnóstico deve ser mais confuso. O diagnóstico automaticamente... Tem muita gente que fala que tem problema da tireoide. É que normalmente o que acontece? Você tem que, a partir do momento que o paciente sabe ou está na suspeita de alguma alteração na tireoide, esse paciente ele tem que ser investigado tanto da parte hormonal, com exame de sangue para fazer a avaliação das dosagens dos hormônios, e também com ultrassom. Não adianta você só fazer um ultrassom ou só fazer a dosagem hormonal, que você vai estar deixando passar alguma coisa nesse diagnóstico. Olha, e buscar o profissional, então, certo, né, doutor? Exato. A partir do momento, a gente tem uma grande comunicação com o pessoal dos endócrinos, Sim. Principalmente na parte da tireoide, que é a partir do momento que eles diagnosticam alguma nodulação, alguma alteração na tireoide, com a suspeita ou alguns nódulos benignos mesmo, que são muito volumosos, acabam atrapalhando ou comprimindo a traqueia desses pacientes, aí eles acabam encaminhando esses pacientes para um tratamento cirúrgico, avaliação do tratamento cirúrgico. Hoje em dia, todos esses profissionais já estão mais alertas para isso, né? Hoje, graças a Deus, a informação é muito grande. Sim. Todo mundo tem esse comportamento vigilante. Tem. Ai, tem que ter. Tem que ter, tem né, que ter. doutor, para baixar essas estatísticas. Tanto que alguns pacientes chegam para a gente e perguntam, doutor, o que está acontecendo que está tendo mais incidência de câncer? Não é que está tendo uma maior incidência, é que hoje com as informações, com o diagnóstico precoce, a gente está fazendo o diagnóstico desses pacientes numa fase inicial. Sim. Então, muitos pacientes antigamente morriam morreu do quê? Nó na tripa. E o nó na tripa, verdade. Não é que era o nó na tripa, às vezes era um tumor que obstruiu e o pessoal antigamente falava que era um nó na tripa. E tipo, a pessoa morreu nem sabe Não sabe. A causa. Então, hoje está sendo feito o diagnóstico dessas patologias. E aí é onde acaba o pessoal mais leigo achando que está tendo uma maior incidência de câncer. Está tendo, na realidade, maior diagnóstico. Exato. Doutor, falando de maior diagnóstico, como estamos agora nesse momento de pandemia? Deu uma agravada? Não Agravou. Agravou porque o próprio paciente, ele ficou com receio de tá vindo nos retornos. Ele ficou, mesmo os que já foram diagnosticados? Mesmo. Nossa. Teve paciente que a gente já tinha operado no tumor de língua. Esse paciente ficou com receio de estar vindo nos acompanhamentos, nos retornos, devido à pandemia, Sim. com medo de acabar contraindo o Covid. E quando deu uma amenizada, que ele acabou vindo com a gente, ele já tinha uma recidiva que, para ele, era normal. E não era. É uma recidiva posterior da área onde a gente foi, mesmo tendo vindo com margens livres do anátomo patológico,
fez o tratamento com rádio, com químio, mas esse paciente apresentou uma recidiva posterior. Nossa. E agora estamos aguardando a liberação do SUS da cirurgia dele. Vai ter que fazer uma cirurgia. Uma nova cirurgia. Uma nova cirurgia e às vezes assim, ocupando uma extensão maior. Vai ser uma área um pouquinho maior. Oh, agora. Meu senhor. Mas, doutor, olha, eu quero que o senhor volte aqui no Júlio Verde. É Júlio No Verde? Júlio Verde. A gente só está aguardando a Sociedade de Cabeça e Pescoço, Brasileira de Cabeça e Pescoço, definir a estratégia, qual vai ser esse ano, mas a gente comunica a vocês vamos estar vindo aqui. Com certeza. E trazer essa informação para todo mundo ficar. E lógico, né, doutor? Hábitos saudáveis, alimentação, atividade física sempre ajudam a evitar, a sair dessa estatística, né? Não fumar. Não entrar, né? Não entrar, na é isso mesmo, doutor. Não entrar, né? Exato. Sempre é isso. Doutor, muito obrigada por ter esse bate-papo esclarecedor. Eu adorei a nossa conversa. Espero o senhor aqui em julho. Com certeza, estaremos. Tá bom? Obrigada. Mas antes do comercial, vamos falar um pouquinho mais de Oncolog, essa clínica especializada em tratamento de câncer, que é parceira aqui do Elgue Você, sempre trazendo muita informação. Com sede em Cuiabá, a Oncolog é uma moderna e completa clínica para prevenção e tratamento de câncer. Com uma qualidade técnica e conhecimento de ponta de nossa equipe, fez com que recebemos o selo de qualidade da ONA, que melhora os processos e dá segurança no tratamento de nossos pacientes. A mais alta tecnologia para cuidar bem das pessoas. Essa é a oncologia do futuro. E agora, em nosso programa Elgue e Você, vamos abordar um assunto muito interessante para as mulheres e para os homens também. Estamos recebendo aqui a doutora Larissa Moraes. Prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutora, de verdade, porque o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é de um impacto tão grande na vida das pessoas. Hoje, com foco nas mulheres, que são as que mais são assombradas por essa questão corporal, esse bem-estar do seu corpo. E independente de, apesar de que você é especializada em emagrecimento, aliás, muito mais abrangente que isso, mas às vezes tem casos da mulher ser magra e não ter essa autoconfiança. Verdade. Acontece muito, né, doutora? Acontece muito. Acontece no consultório, assim, de todas as maneiras. De você pegar uma mulher que realmente está acima do peso e ela tem um nível de confiança absurdo. Assim, é muito bonito de ver, né? Sabe? Assim, eu vi a hora que eu atendo. Eu vi um filme que me chamou muito a atenção, porque a autoconfiança dela, mesmo estando fora do peso, no caso, ela se via assim no filme, mudou tudo em volta. Muda. A parte comportamental e a parte mental muda demais. Interfere, é um ponto extremamente importante. Então, para aquelas que estão acima do peso e têm um nível de autoconfiança elevado, elas levam a questão do peso, do emagrecimento, de uma maneira muito mais leve no dia a dia. E aí, do outro lado, você pode ter pessoas que estão bem, né? A meu modo, a seu modo, elas estão bem e elas não se sentem bem por uma questão, muitas vezes, de histórias passadas, de experiências anteriores. E aquelas que estão acima do peso, que ganharam peso justamente por intercorrências emocionais, que as fizeram comer mais, e esse ganho de peso veio reafirmar e piorar a questão da autoestima. Então, em consultório, a gente vê esse cenário bem misto, sabe? Mas ressalta muito o quanto é importante a gente firmar todos os dias que a gente se sente bem. E se a gente não se sente bem, a gente está no caminho, que tem solução, né? Que as coisas acontecem um dia de cada vez, que não é um passo de mágicas e que está tudo bem, independente do quadro em que essa mulher ela se encontre, né? Em relação ao corpo. Doutora, eu queria saber um pouquinho de como foi o seu caminho, por que você escolheu essa questão de emagrecimento, porque você tem formação em nutrologia,
Sim. Aliás, é bem mais amplo que isso, né? Se você puder compartilhar com a gente. Mas também você tem uma formação na questão comportamental. Comportamental, isso. Sim. Então você aliou vários fatores, realmente atuando não só na questão de emagrecimento em si, de alimentação, técnica, né? Porém você foi mais além. Sim. Você buscou umas outras ferramentas para ampliar ajudar. essa ajuda. Sim. Por quê? Quando que te chamou a atenção? Então, faz 10 anos que eu trabalho com emagrecimento. E antes eu tive um evento emocional impactante na minha vida e fez com que eu ganhasse muito peso, muito mesmo, assim, quase praticamente 40 quilos. Nossa, é uma mudança muito brusca, tanto no físico quanto no emocional, Sim. né? Principalmente porque você trabalha com isso, enfim. E eu tive que adquirir instrumentos para que eu trabalhasse a minha inteligência emocional, para que eu trabalhasse a minha parte comportamental. E eu percebi o quanto isso é importante no processo de emagrecimento, não só no processo, mas na manutenção desse processo. Sim. Então, antes desse evento acontecer, eu tinha uma abordagem muito mais técnica do emagrecimento, muito mais no peso do que na pessoa que está acima do peso. O paciente sempre foi importante, o acolhimento sempre foi uma das características do meu atendimento, né? Inclusive eu atendo assim, eu atendo dessa maneira, não existe mesa na minha sala. Porque tipo, é um bate-papo. É um bate-papo. Hoje se tornou ligação isso. Você consegue ter com a pessoa isso. sem barreiras. A conexão é muito faz importante. Diferença, né, doutora? Então, depois que isso aconteceu, eu busquei estratégias para ter ferramentas comportamentais, para ter ferramentas da parte neurolinguística, onde eu fiz minha formação em coach, enfim, quando eu fui estudar o comportamento humano, como que a mente funciona, como que funciona a memória, como que funcionam as memórias traumáticas. Porque as coisas que acontecem na nossa vida, se você tem um episódio, por exemplo, na infância, que é muito importante, você vai carregar esse episódio muito provavelmente para a vida toda, né? Então, assim, não é simplesmente esquecer. Que superou, isso, mas aquilo está ali. Exatamente, aquilo está ali. E principalmente no ganho de peso, na compulsão alimentar, nos distúrbios alimentares, nos transtornos de imagem, esses eventos, eles estão muito enraizados. Então, assim, muitas vezes você pega uma mulher que ela não sabe por que ela come. Ela fala assim, mas eu não sei por que é. O que é um... Ou às vezes ela sabe. Ela fala assim, eu sou muito ansiosa. E o ansioso, ele é um sintoma. A ansiedade, ela é um sintoma. Agora, qual que é a causa dessa ansiedade? E por proteção, o nosso corpo a gente acaba tendo mecanismos de bloqueio, de barreira, para você não chegar nessa dor, nesse evento que é tão marcante para você. Sim. E às vezes, para a gente conseguir dar esse turnover, essa mudança em relação ao processo de emagrecimento, você precisa chegar nessa parte. Então, assim, você emagrece, você faz a dieta da moda, você vai no Google, você vê a dieta e você emagrece 10 quilos. Às vezes você emagrece mesmo, porque tá ali e, assim, às vezes é restrição alimentar, às vezes é aquele remédio que a amiga tá tomando e dá certo. E ela emagrece. E aí, depois que ela emagrece, ela se vê em um momento em que ela tá confusa, porque ela não sabe como seguir, e ela se vê ganhando peso novamente. E a hora que ela se vê ganhando peso novamente, aí ela se sente mais enfraquecida. Aí ela acha que ela não é capaz, ela acha que todo mundo emagrece menos ela acha que ela não tem mais jeito, porque imagina, ela acabou de fazer uma dieta, ela emagreceu. Chegou no tão sonhado peso e não conseguiu exatamente. Manter. Então, depois que isso aconteceu comigo, que eu ganhei esses 40 quilos, né, que eu iniciei o meu processo de mudança, que eu eliminei os 30 quilos, né, eu comecei a ver essa questão de emagrecimento como algo mais complexo do que simplesmente perder peso. Deve ter sido um impacto muito grande para você. Isso, exatamente. Porque tanto tempo você militando neste segmento, sim, e olhando de uma forma, tipo, não, vamos cuidar da alimentação, vamos verificar isso, se é alguma questão fisiológica e tal. Exatamente. De repente você se encontra e fala, nossa, era tão além do que eu pensava que fosse. E aí houve um despertar muito grande, sabe? E aí a gente começa a perceber que as conexões, as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem porque elas precisam acontecer, né? E nessa história, nesse meio do caminho, realmente eu encontrei
a chama, a faísca, o motivacional, a missão, aquilo que realmente me dá vontade de acordar, largar os meus 3 filhos lá, agora 4, né? 3 filhos e agora 4. Então, largar os meus 3 filhos, tipo assim, ir pro consultório, aí às vezes chora em casa, a mamãe não vai, aí você vai, e encontrar, assim, todos os dias quando eu saio de casa para isso, eu fico pensando, bom, é mais uma pessoa que eu posso transformar, que eu posso Você ajudar. encarou, talvez, esse episódio na sua vida como tipo um chamado? Foi algo assim? Falou, nossa, olha só, Eu demorei não pra posso. entender. Você demorou para entender? Demorei. Você falou, eu não posso deixar isso passar em branco, porque eu já trabalho com isso e Sim, acontece isso na minha sim. vida. Realmente é algo que eu tenho que fazer por outras Sim. pessoas. Isso aconteceu, demorou um tempo, porque a gente vive uma fase de luto, depois uma fase de negação. Eu tive um período, esse período do ganho de peso foi um período muito depressivo. E aí eu precisei ter aquele momento de falar assim, peraí, acorda, peraí, não dá mais para ficar assim. E nesse não dá mais para ficar assim, eu pensei, bom, se eu posso fazer para mim, eu estou fazendo para mim, eu posso fazer por outra pessoa. Sim. E realmente isso fez muito sentido, sabe? Foi assim, é como se eu tivesse meio nublado e as coisas tivessem clareado. Não dá para te explicar especificamente essa virada de chave, sabe? É uma cura? Não, não é uma cura, é um esquecimento do que aconteceu? Não, não é um esquecimento do que aconteceu. Mas que isso contribuiu absurdamente para como eu colaboro hoje com as pessoas que me procuram, para como eu colaboro nas redes sociais, para como eu vivo a minha vida hoje, dando valor a coisas que são menores, mas que eu julgo que são de extrema importância, e isso assim não dá nem para te falar. E essa troca, como você falou, da pessoa que senta ali, né, aquela pessoa que fala assim, nossa, doutora, eu não emagreço, eu não tenho jeito, eu nada. Às vezes já está totalmente desesperançosa, Sim, total. É uma história que essa pessoa sentou ali, mas ela tem uma história toda de intercorrências que aconteceram e que muitas vezes ela não dá nem valor, e aquilo ali tem a ver com o processo de ganho de peso. Sim. E a gente acaba descobrindo nessa conexão. Então, o primeiro passo de encontrar essa mulher, o primeiro passo depois que ela entra, né, na minha sala, que ela me procura, é acolher. Então, é o acolhimento e o não julgamento, porque assim como aconteceu algo importante na minha vida, aconteceu algo importante na vida dessas mulheres, e a gente tem que olhar através, né, do que elas estão falando. Então, o ganho de peso ele virou mais complexo mesmo, não é uma fórmula de bolo. E por isso que a parte técnica isolada, né, da medicação, do exercício, da dieta, que assim, se você conversar com essas mulheres, elas sabem disso. Sim, né? são peritas. Exatamente, vezes, né? Exatamente. Elas já fizeram de tudo. Tudo. Né? E assim, eu tenho algumas pacientes que ela fala, esse eu já usei. Esse eu já usei, esse aqui eu já fiz. Mas esse aqui eu já usei, doutora, esse aqui eu já fiz. Aí eu falo assim, gente, mas aí você já fez tudo, você já viciou em tudo, então agora a gente tem que fazer tudo diferente. Sim. E muitas vezes fazer tudo diferente é muito mais simples do que essas mulheres imaginam. Às vezes elas estão focadas numa dieta da moda, ou às vezes elas estão focadas na medicação do momento, né? Tipo assim, o fitoterápico, aquela plantinha que resolveu emagrecer 10 quilos que a amiga está tomando. E ela já fez de tudo, e às vezes ela precisa acabar com tudo isso, a gente começar de uma maneira mais simples, né? Então, e também hoje individualizada, né? Com Porque certeza. cada indivíduo é diferente e é único. Com certeza. Não tem como você acreditar que o que deu certo para um vai dar certo para outro. Principalmente porque a gente tem metabolismos que são diferentes, genética que é diferente, histórias, essas histórias de vida que são diferentes, o estilo de vida é diferente, a maneira com que essas pessoas encaram o processo de emagrecimento é diferente, os sabotadores dessas mulheres são diferentes, cada uma se sabota de uma maneira, né? Tem gente que fica bem de jejum, tem gente que não fica bem de jejum, tem gente que gosta de fazer low carb, tem gente que odeia low carb, tem gente que gosta de comer de 3 em 3 horas, tem gente que pode passar o dia todo sem comer, né? No tipo assim, fica tranquilo sem comer o tempo todo. Então, tudo é muito específico, né? E tem gente que tem hipotireoidismo, e tem aquela mulher que tem síndrome do ovário policístico, tem aquela mulher que está na menopausa. Então, assim, o leque é muito rico, né? Muito. E eu quero continuar aprofundando mais nessa parte, para até aqui eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo
está falando, meu Deus, é o meu caso. Aham, é super sabe? comum. É super Mas, doutora, eu vou pedir mesmo. para segurar um pouquinho. Tá bom. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho. A gente já volta. E hoje tem também, minha gente, porque de sorte nós temos que falar todo dia. E o Elgue Você sempre traz aí MT Prêmios, fazendo a diferença na sua vida. A sorte agora está em suas mãos. Conheça o MT Prêmios, um site onde você concorre a vários prêmios que podem mudar a sua vida. E para isso acontecer é simples. Acesse www.mtpremios.com.br e faça o seu cadastro. Todos os sorteios são realizados ao vivo pela Loteria Federal. MT Prêmios, a sorte é sua, a realização é nossa. Estamos de volta hoje recebendo a doutora Larissa Moraes com esse tema tão maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vejo nem o tempo passar, sabe? O primeiro mesmo. bloco já até extrapolou o primeiro né? bloco. Eu falei, assim meu mesmo. Deus, é tudo tão... Porque, doutora, independente do peso, a gente se identifica muito. A mulher é muito cobrada, não é, doutora? A mulher é muito cobrada e a mulher se cobra demais. Isso, eu acho assim, perfeita. eu acho que existe essa questão da cobrança, mas eu acho que a autocobrança, ela é o maior flagelo, sabe? É verdade. Porque você ficar se cobrando para entrar num padrão, você ficar se cobrando, se comparando com o outro, né? E a gente conversando aqui em off, essa questão tipo de digital, de mídias sociais, Deu uma de você acentuada. você compara a sua vida com a da outra, você compara o seu corpo com a da outra, você compara a sua dieta com a da outra, você compara o rosto com a da outra, e aí você acaba sempre olhando o outro, valorizando o outro e deixando de valorizar aquilo que você tem de bacana também, porque todo mundo tem, mas a gente só faz questão de olhar para aquilo que não tá tão legal. E aí a gente mergulha nesse sentimento aí de frustração, de baixa autoestima, de tristeza, às vezes de depressão, né? De compulsão alimentar por conta disso, E de eu ansiedade. acredito, doutora, e você pode me dizer, nos dizer com propriedade, porque trabalha diariamente com essas questões, que o problema maior está aqui. Sim, Tá. com certeza. Tá na chavinha de dentro. Tá na chavinha de dentro Tá. mesmo. Realmente. Talvez também seja porque é uma questão de criação também. A gente vem assistindo talvez esses episódios, em alguns Sim, casos, lógico, sim. repetidamente, às vezes na família, e você tem aquilo ali, você já cresce com aqueles traumas, aquele problema de autoestima, de não se libertar, é super de estar se comum. cobrando. Se você já foi gordinha na infância, se você foi uma adolescente gordinha, se você sofreu bullying na escola, se você tinha aquele tio, aquela tia que falava que você tinha engordado, né? Se você tinha a mãe que falava, menina, não come, porque você tá gorda, você tem que emagrecer, né? Você não vê que você tá gordinha, que você tem que emagrecer, né? Muitas vezes eu tenho mães que levam as filhas e falam assim, essa menina tá gordinha, por isso que eu trouxe ela aqui. Eu falo, meu Deus, não fala, eu fico pensando assim, deixa ela. E às vezes elas vão porque a mãe quer que elas estejam lá, às vezes elas não têm nem vontade de estar lá, para elas assim, tô comendo, tô engordando, mas tá tudo bem, por enquanto tá tudo bem. E isso é um estigma que você cresce ouvindo, né, aquela coisa. Ou o prato, por exemplo, era muito comum, acontecia na minha casa, né? Você tem que comer até o final, se você colocou no prato, tem que comer. Então, às vezes, a pessoa cresce com aquela coisa, nossa, eu servia mais, mas eu tenho que comer, porque tá, né? Eu tenho que comer, porque tá ali, eu tenho que comer. E você acaba comendo naquele excedente, ou comer escondido. Às vezes, você era tão reprimida na infância em relação à comida, que você comia escondido, aí você acostumou a comer escondido. Ou você vivia uma situação de escassez na infância, e para você era tão difícil, né, ter alguma coisa gostosa, comer alguma coisa gostosa, que o momento que você tinha a oportunidade, você comia muito, e é muito comum na história dos compulsivos isso, né, na compulsão alimentar. Então, assim, é muito individual e tem muita relação com a história, né? O que a gente só precisa saber? Que a sua história, o que você tem de passado, as suas experiências com relação ao corpo, né, a autoestima, elas podem mudar. Você não precisa ser assim, seguir assim para o resto da vida. É um trabalho que exige
esforço próprio, que às vezes exige de ter um acompanhamento, mas que isso não é determinante para o seu futuro, né? Independente da idade que você tenha, né? Eu falo, o que aconteceu comigo aconteceu há 5 anos, né? E essas mudanças todas, elas ocorreram há 3 anos e meio na minha cabeça, né? Recente, relativamente. Relativamente recente, então assim... dá tempo, é só assim, a gente precisa querer não viver mais essa situação, né? E buscar o caminho correto. Você tratar essa situação com mais responsabilidade, não tentar resolver sozinho o problema. Isso, e primeira coisa, acho que antes de tudo, é você realmente conseguir se enxergar nessa situação e pensar, não, eu preciso sair dessa situação, e eu quero sair dessa situação, eu desejo, então é uma ação. Eu não fico, quando eu melhorar, eu vou, não, quando, não sei quando que é quando, não, eu quero, eu faço, eu desejo, eu vou, então é ação, né? Então, quando eu parto para a ação, quando eu dou o primeiro passo em direção a essa mudança, eu movimento... E eu falo assim, não é brincadeira, às vezes eu falo assim, nossa, esse negócio de energia, eu falo, mas você movimenta um campo energético, emocional, porque se você toma a primeira atitude, as pessoas que estão à sua volta percebem isso, elas começam a te colocar para frente, você começa a ter outro raciocínio em relação àquilo que você quer para a sua vida, você começa a projetar coisas positivas para o futuro e você deixa essa situação de inércia, às vezes de vitimismo, às vezes, oh meu Deus, a minha vida foi ruim, a minha vida é isso, meu Deus, aconteceu isso comigo, então eu tenho que ficar assim, eu tenho que comer. Não tem, você não precisa ficar assim, né? Então não é determinante, a sua história não determina o que vai ser de você amanhã em relação à sua imagem, à sua autoestima, à sua autoconfiança. É difícil, muitas vezes muito difícil, doloroso também. Eu falo assim, a gente aprende às vezes a colocar essas dores embaixo do tapete para a gente poder viver, para a gente poder seguir um dia, outro dia, e eu fiz muito isso. Sim. E é dolorido você ter que levantar o tapete e arrancar a poeira de baixo, falar, peraí, deixa o negócio sacudir aqui para eu ver o que vai acontecer. Mas muitas vezes é necessário, porque a hora que você dissipa a poeira, você enxerga as coisas com outros olhos e você percebe que às vezes não era daquele jeito como a gente imaginou no início, que era tão doído, que era tão grande, que era tão intenso. Parece que tudo que você se esconde cresce. Cresce. O problema cresce. Sim, quando você exatamente. começa a encarar aquilo, Sim. né, e dar esse primeiro passo. É o medo, né? A gente tem muito medo de olhar para isso. Mas talvez essas mulheres que se encontram nesse quadro, já tem a questão da autoestima, o problema no relacionamento com o marido, a vergonha que nós estávamos falando. Sim, falamos inclusive da questão, iniciamos falando disso, de tirar a roupa, se sentir bem tirando a roupa. Então tem tantas questões e ela já tentou sair dessa situação tantas vezes. É verdade. Que ela já tem medo, falou, vou tentar mais uma vez. Isso. Só que tem que buscar os caminhos certos. Isso, e não tem problema tentar mais uma vez, né? Tem que tentar. O recomeço, ele faz parte, você está recomeçando pela 10ª vez, que maravilha, que bom. Você não está parado, não desistiu. Nunca, é isso aí, exatamente. Aquilo que você, é a persistência, fala assim, o sucesso, a realização, o que acontece de positivo na nossa vida, o dar certo, né? Eu emagreci, por exemplo, é muito comum. Doutora, eu estou emagrecendo, e aí as minhas amigas vêm perguntar para mim o que eu tô tomando. Eu falei, é simples assim, né? É assim, foi sorte. Você tá emagrecendo porque você teve sorte. Ninguém vê, né? Você lá não gosta de fazer exercício, mas você tá fazendo, você tá transpondo barreiras. E assim, a diferença entre quem tem o resultado e quem deixa de ter o resultado é só uma. Essa que não teve resultado, ela desistiu em algum momento. Mas ela pode retomar, ela pode recomeçar e não tem problema nenhum. Muitas vezes não era aquele momento, ela não estava pronta. E aí ela pode recomeçar, ela pode retomar de onde ela parou, não precisa, porque eu não tenho isso, não, retoma de onde você parou, e tá tudo bem, a gente também tem que ter, muitas vezes, a maturidade de aceitar o momento em que a gente se encontra, né? Sim. E eu vou te dar um exemplo claro, a gente estava conversando de gestação, né? Sim. Então, o meu objetivo, falando até com as minhas seguidoras, é não ganhar peso na gestação. Meu objetivo não é emagrecer na gestação. Eu queria emagrecer antes de estar grávida da Cecília, eu queria emagrecer mais, precisava emagrecer mais. Mas depois que eu soube da gestação, meu objetivo passou a não engordar. E aí eu poderia ficar martirizando, meu Deus do céu, mas aí eu vou engordar porque eu tô grávida, eu vou ficar barriguda, eu vou isso, eu vou ficar aquilo, e assim, lembrando de coisas que eu já me martirizei muito. Então hoje não, meu objetivo, eu queria perder mais peso, queria, legal, mas agora não é possível, então agora eu vou fazer tudo aquilo que é possível para que eu não ganhe mais peso. E pronto.
e tá Foco tudo bem. no certo, né? Não adianta você ficar remoendo. Foco no que você tem hoje. O que você tem na mão? Hoje eu estou grávida de 5 meses e eu não quero você focar. Está mesmo, né? E aí, eu estou meses, 5 meses. E eu não vou ficar focando em passar fome para emagrecer, porque na gestação é muito difícil isso, né? O gerenciamento é todo Nem diferente. deve ser saudável não, também, não é saudável. Então, qual que é o objetivo? Ganhar o mínimo necessário para passar essa gestação tranquila, com saúde. Ponto. Essa é uma primeira fase. Qual que é a segunda fase? Ganhei Cecília. Cecília nasceu. Bom, vou focar na minha alimentação pós-parto para ter leite, para que eu possa amamentar de qualidade, para que eu possa ter um pós-parto de qualidade e iniciar meu processo de emagrecimento mesmo no pós-parto. É possível? Com certeza. Terminei o aleitamento materno exclusivo, 6 meses para lá. Qual que é o próximo passo? Alinhar dieta e, de repente, uma ajuda em suplementação, em fitoterapia, em algo que possa me ajudar nesse momento. Mas cada coisa no seu lugar, né? Então, não adianta eu querer me matar agora na academia, porque eu nem consigo, entendeu? Então, cada coisa no seu lugar, no seu tempo. O importante, assim, a gente se compara muito, como eu te disse. Então, eu não tenho que me comparar, né, eu tô falando mas assim, vocês não têm que se comparar com quem tá, né, eu vou me comparar com a gestante do digital, e aí ela é toda trincada, ela tem uma barriguinha desse tamanhinho, e ela não engorda. Gente, você é doida. Não, peraí, qual que é a minha realidade? Qual que é o mundo que eu vivo? E pronto, você só se compara com você não se compara com mais ninguém. Então, assim, é você hoje com você amanhã. Não é você com a fulana. Sim, essas questões das gestantes devem ter muitas dúvidas e te procurar. Devem te buscar demais agora e eu acredito assim, porque geralmente você dá uma fugidinha no peso, porque é natural da gestante. E às vezes uma fugidona, dependendo. Ixi. Às vezes uma fugidona. Né? As que já vêm lutando contra a balança acentuam o problema. Com certeza. E se ela não se preparar, doutora, eu acredito que é mais importante ainda ter uma orientação nessa hora com o depois. Aí o depois, se ela vir, é muita já dúvida, né? Isso. Quando você não já só vem delas, cuidando, quanto dos maridos também. Quando você vem cuidando, tanto em relação ao que você vai oferecer para o bebê, o que essa gestante demanda no começo da gestação, no final da gestação, o que ela demanda mais no pós-parto, no aleitamento, né? Então, quando ela faz esse acompanhamento e quando é possível que ela faça, eu falo assim, hoje a gente tem os meios de comunicação, a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais. Pessoas passando conteúdo com credibilidade. Isso, pessoas passando conteúdo com você que está aí com credibilidade. Experiência e é uma profissional do segmento. Eu e tem outras tantas, mas enfim, procurar essas fontes realmente seguras e que você se identifique, né? Você precisa se identificar com um profissional que você acompanha, que você segue, enfim. Confiança, isso, né? A gente já tem, graças a Deus, esse leque de informações aí, que se você não tem condições de fazer um acompanhamento, vamos pensar assim, né, que é muito importante, mas não posso agora, doutora. Tá aí, a gente tem essa rede de informações que é muito rica. Então, você consegue cuidar, você consegue ter uma noção do que você precisa fazer, né? Claro que tanto gestantes quanto mulheres com condições específicas, que às vezes têm alguma intercorrência, ou que já tentaram várias vezes e que não obtiveram resultado, ou voltaram a ganhar peso por algum motivo, essas mulheres são mulheres que precisam de um olhar mais aprofundado, tanto da parte técnica quanto da parte comportamental, porque às vezes ela não consegue enxergar onde ela está errando e às vezes é bobagem. Muitas vezes ela acha que ela nem está comendo bastante. Olha, né? Eu já ouvi falar muito isso, gente, mas eu não como. Isso. Eu não sei o que acontece comigo. Isso, exatamente. Simplesmente se enganar. Mas às vezes ela não tem. Ela não tem essa consciência às vezes ela não tem. Às vezes ela não tem, de verdade. Por quê? Porque o comer, quem está acima do peso, ou quem já tem história de reganho de peso, muitas vezes elas comem no automático, que é comer emocional, elas estão estressadas, elas comem, elas estão preocupadas com a parte financeira, elas comem, elas estão ansiosas por conta do bebê, elas comem, elas não conseguem resolver uma situação do dia, elas comem, só que elas não têm a consciência do eu estou comendo e essa resposta cerebral a ação do comer e a interpretação do que estou comendo. Então ela fala assim, mas eu não como, eu quase não como, ou então ela come muito pouco. Aí você fala assim, não, tudo bem, então você está comendo muito pouco, então vamos lá, o que você come no café da manhã?
Aí o que você come você come alguma coisa no meio da manhã? Ah, eu como, doutor, eu como isso. Ah, eu também como isso. Tá, e aí na hora do almoço? Ah, na hora do almoço eu como isso. Ah, então, nessa hora eu como. Aí quando você fala assim, olha aqui o que você está comendo durante o dia. E aí você consegue quantificar e qualificar, né? Que às vezes não é nem quantidade, mas a qualidade é muito ruim. Às vezes ela come, a alimentação dela é saudável. Ela fala, nossa, doutora, eu me alimento tão bem, tão saudável. E aí ela morre de comer abacate, ela morre de comer salada de fruta, ela morre de comer gordura boa, mas gordura, e que na hora da conta... Exatamente. Então, assim, Entra pra conta entra pra conta, calorias, com certeza. E às vezes essa falta de consciência, e é super comum. E quando então você se perguntar assim, por que eu tô engordando? Porque eu não como isso tudo, dá uma assim, faz um diáriozinho de uns 2 dias. Mas assim, tem que ser verdadeira, sabe? Assim, não fica se sabotando, não. Porque tem gente que come escondido e ela acha que ela tá também esconde da médica. Eu vou comer escondido. Exatamente. E não tem como, sabe? Assim, até porque assim, a gente consegue... Dentro do acompanhamento, a gente consegue ver aquela paciente que não, essa aqui tá fazendo, ela tá fazendo, peraí, tem que mudar alguma coisa. Não, coisa tá essa certa. Danada que ela acha que ela tá fazendo, mas ela não tá fazendo, vamos ajudar ela. Né, a gente consegue identificar isso. Fala, não. Isso, aí a gente faz, por exemplo, a bioimpedância, faz a avaliação dos exames, choca os exames, vê a questão tipo de suplementação, faz as metas de peso, às vezes você pede para mandar foto do que tá comendo. Peraí, deixa eu dar uma fiscalizada. Eu tô com 2 gestantes, uma com diabetes gestacional, que não pode ganhar peso. Sim. E uma outra danada que tá comendo até. E aí ela falou pra mim assim, mas eu não sei de onde que eu tô ganhando, ela ganhou 5 quilos no mês. Eu não sei de onde que eu tô ganhando esse peso, e a gente foi quantificar. Tinha até leite condensado durante o dia. Aí eu falei assim, você não tá sabendo? Então tá aqui. E aí ela falou assim, nossa, nem eu tava percebendo que eu tava comendo tanto doce. Sabe? Nossa. E aí, quando ela falou assim, nossa, mas eu ganhei 5 quilos, doutora. Eu falei, eu também tô querendo saber de onde que veio esses 5 quilos. E aí a gente foi anotar. E ela falou, nossa, realmente. Aí, qual que é o nosso combinado? Além de eu ver mais vezes, né, as fotos do que tá comendo. É assim, claro, vai da pessoa mandar realmente tudo aquilo que tá comendo ou não, né? Ser verdadeira. Mas é muito heterogêneo o cenário, assim, não é sempre os mesmos casos. E isso é maravilhoso, porque senão ia ser um saco, né? Doutora, você vê quanto isso é amplo, quanto que é abrangente. E lidar com cada indivíduo, com o ser humano, com suas histórias, como nós iniciamos falando, é totalmente diferente um para o outro. Sim. E imagina você ter que identificar até os que estão mentindo para eles mesmos. Isso, mas isso aí é muito difícil. Isso é difícil para a pessoa. Sim. Para quem ela aceitar. Para ela aceitar. Para identificar, não é? Isso. Não, ela às vezes quando ela identifica, né, quando eu mostro para ela e ela identifica, ela aceita. Às vezes ela não aceita porque ela realmente não consegue identificar. Para ela tá comendo pouco, para ela come certo. E vai ficar assim. E ela fica assim, aí você tem que mostrar pra ela que não. Doutora, que bate-papo interessante. Inclusive, quero te convidar para voltar aqui mais uma vez, para a gente dar sequência, porque foi assim muito gostoso e muito assim esclarecedor. As pessoas vão chamar a sua atenção e falar, opa, né? Eu acho que uma coisa estou fazendo errado, de repente, vai tratar a situação com mais responsabilidade. Parar de ir procurando a dieta do Google ou a dieta da amiga. Falar, não, vamos mudar. Não procura a dieta da amiga, não. Muitas vezes o que você pode fazer busca já mudar um pouco o estilo de vida dentro daquilo que é a sua rotina. Porque a rotina da amiga não é a sua rotina, né? Então, se a dieta da amiga está dando certo, ótimo. Muito provavelmente a amiga mudou alguma coisa no estilo de vida dela. O que você pode mudar no seu estilo de vida, na sua alimentação, no seu exercício, na água, no sono, no estresse, que possa repercutir em você baixar esse peso, né? E aí, mas assim, não procurando fazer o que o outro faz, mas o que eu posso mudar dentro da minha rotina para que eu comece a construir resultados. Maravilha. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez, quero marcar uma próxima, a gente aprofundar mais ainda nesse tema, que eu tenho certeza que vamos ajudar muita gente, muitas mulheres e homens também, exatamente, né? Homens também sofrem com problema de emagrecimento. Obrigada, doutora. Imagina, obrigada eu.
E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular e aponte a câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela e vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, e essa entrevista já está lá à sua disposição, então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.